Olá, irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco mais daquele versículo, Filipenses 1:27. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Para a gente poder entender melhor esse versículo, existem duas perguntas que a gente tem que responder, né? A primeira pergunta é: o que é o Evangelho de Cristo? E depois, o que significa viver de modo digno desse Evangelho? Então, primeiramente, o que é o Evangelho de Cristo? Muitos dizem por aí que estão pregando o Evangelho de Cristo, e, no entanto, me parecem mensagens tão diferentes uma das outras que realmente a sua diversidade é impressionante. Alguns são como os fariseus, que Jesus dizia que atavam fardos pesados sobre as pessoas e nem com um dedinho ajudavam a carregar. São maus pastores, não é? Que não cuidam das ovelhas, os quais vão ter de lidar com o Senhor, porque as ovelhas não lhes pertencem, mas pertencem a Deus. Outros saem por aí falando para as pessoas se converterem, porque senão elas vão para o inferno. E o que me faz lembrar de uma história muito interessante do Watchman Nee, não sei se os irmãos são familiarizados com ele, mas uma vez ele estava pregando nas favelas, não é? Numa favela, e ele chegou para a mulher e falou para ela se converter para que ela fosse salva do inferno. E a mulher ficou muito brava e começou a xingar e expulsou ele da favela. E ele ficou muito bravo, sacudiu o pó da sandália dele, e enquanto ele estava indo embora, pensando, a gente vem aqui ajudar, isso que a gente ganha, o Espírito Santo falou com ele e disse: volta lá, pede desculpa, porque essa não é a minha mensagem. A minha mensagem é uma mensagem de amor, esperança, e você deu uma mensagem de condenação. Eu não vim condenar, mas eu vim salvar. Então você vai lá e fala isso para ela. Fala que eu tenho algo a fazer na vida dela. Fala que eu a amo. E foi isso que ele fez. Ele voltou lá, fez exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. E no meio da fala dele, essa mulher começou a chorar. Ele orou por ela, ela aceitou a Cristo. E isso nos traz a nossa pergunta: o que é o Evangelho de Cristo? Qual é a boa notícia? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, em Gênesis, nós vemos que, sim, Deus criou os homens, foram criados por ele. Adão e Eva, que estavam naquele jardim, então romperam relações com Deus. E também vemos em Apocalipse, que diz: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Vemos então que a morte de Cristo se deu, na verdade, antes da fundação do mundo. Então a pergunta é: mas como? Será que ele não morreu? Nós sabemos que ele morreu há 2000 anos atrás. Como que ele pode ter sido morto desde antes da fundação? Dessa vez eu ouvi uma boa explicação, que seria que nós tivemos então a manifestação desse ato na nossa história há 2000 anos atrás. Mas na dimensão atemporal de Deus, isso se deu antes da fundação do mundo. E tem uma história também que eu ouvi, é uma alegoria, que diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram para discutir a criação do mundo, né? E aí Deus Pai diz: eu vou criar o mundo, e eu vou criar pássaros, e eu vou criar águas de firmamento, e eu vou criar luzeiros, e eu vou criar o homem. E o Espírito Santo disse: Deus Pai, mas o Senhor sabe que eles vão se voltar contra nós, eles vão romper conosco. Mas nós temos de consertar isso antes que isso aconteça. Mas nós não podemos criar se esse homem for permanecer caído.
E aí então o Espírito Santo falou, ó, só se um de nós formos lá e resgatá-lo antes mesmo de criá-lo. Aí então Jesus disse, eu. E aí se deu o cumprimento desse versículo que diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E é lógico que nós sabemos que isso se manifestou no sacrifício de Cristo, na época do Império Romano, não é? E que se deu também ali a ressurreição dele depois de 3 dias. Então a nossa conclusão disso é, Deus criou um mundo, o homem se rebelou contra Deus, rompeu com Deus, rompeu relações com Ele, mas Deus já havia um plano de resgate para ele. E esse plano era Jesus sendo sacrificado como sacrifício único e suficiente para que nós fôssemos libertos do nosso próprio pecado, livres de nós mesmos, da nossa própria maldade, e capazes então de fazer o bem. E para que nós fôssemos então inseridos nessa coisa que nós chamamos de salvação, que é essa caminhada rumo a aprender de novo o que é ser humano. O pastor Ariovaldo tem um vídeo que está aí no YouTube, que chama Quem é Jesus? Onde ele fala muito bem disso, que é essa igreja de discípulos que vive de modo digno do Evangelho. Então é isso que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa mensagem que fala sobre essa caminhada de realmente se tornar semelhante a Jesus. Então quando fala o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é se tornar como Cristo. A boa nova de Cristo é, mediante a crucificação e ressurreição, Ele então deu-nos por onde nós podemos estar de novo no Pai, esse caminho que é o próprio Jesus. Nós podemos realmente estar aprendendo a caminhar e nos tornar a semelhança de Deus, como fomos princípio. Então podemos reaprender a ser humanos de verdade. Agora, o que significa esse Evangelho? Significa realmente cumprir aquilo que Jesus diz, resume toda a lei e os profetas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar as coisas significa não tem nada no meu coração maior do que Deus. Eu não tenho nada, eu tenho a Deus, a minha vida é Deus, e é Ele me conduzir e me ensinar como caminhar, o que fazer, o que pensar, o que querer. Então eu sou aí uma pessoa que está nas mãos dele para ser transformada à imagem de Cristo. E uma vez que eu processo, isso se manifesta nas minhas relações com os outros ao meu redor, e é o amar ao próximo como a si mesmo. A palavra nos mostra um exemplo muito claro, a parábola do bom samaritano, aonde Jesus conta essa história, que esse homem estava caído pela rua, tinha sido roubado, pancado, e então esse bom samaritano vai, trata ali as feridas, deixa-o na pousada, ele vai até as últimas consequências. E se nós lermos lá em Filipenses, continuamos lendo no capítulo 2, onde também Paulo nos recomenda, temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí fala de como ele se esvaziou, e de como ele se fez homem, e de como ele amou a nós até o fim. E ele recomenda que nós tenhamos esse mesmo sentimento, esse sentimento de auto-entrega pelo próximo, esse sentimento de ajudar sem limites, de andar segundas e terceiras milhas, de perdoar 70 vezes 7 e mais. E isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Correndo, escondendo até de mim, depois de tanto eu tentar, veja onde eu fui parar. Malditas agulhas, seringas mortais que envenenam a alma e roubam a paz, tirando da gente a razão de viver, esperança de ser um dia.